Fala pessoal, hoje nós teremos aqui um vídeo um pouco diferente. Nós não iremos falar aqui de qualquer instituto penal, mas sim sobre como se galgar a um cargo almejado do tipo juiz, promotor, delegado, defensor público ou outros cargos como procurador do estado, procurador do município, advogado de uma estatal, enfim. É um pouquinho só da minha trajetória para vocês entenderem. Logo na minha adolescência, que eu fazia ali, terminando o ensino médio e fazia cursinho pré-vestibular, não tinha na minha mente ainda qual curso eu deveria cursar, essas dúvidas ainda pairavam. Então eu cheguei a ingressar em 6 faculdades. É lógico que eu não concluí, não sou maluco de concluir todas elas. Eu acabei abandonando esses cursos e cheguei até o direito. Então já passei ali por desenho industrial, engenharia civil, ambos na Universidade Federal do Espírito Santo. Também passei por ciência da computação em faculdade particular, engenharia florestal em Viçosa, que é federal. Enfim, alguns cursos. Montei uma empresa, né, e trabalhava na área de tecnologia e aí, atuando nessa área, eu acabei descobrindo o direito. Então cursava uma faculdade à noite, trabalhava durante o dia numa área completamente diferente do meio jurídico. Então trabalhava com tecnologia durante o dia e à noite ia para a faculdade cursar o direito. Então confesso que durante a faculdade eu tive pouco tempo ali para me dedicar aos estudos. E assim, uma vez concluída a faculdade, após os 5 anos, falo, o que eu faço agora? Então eu teria 2 opções. Ou eu continuava nesse meio que eu trabalhava, só que eu estava buscando um pouco mais de estabilidade. E aí você tem que tomar já uma decisão, porque alguns concursos exigem ali 3 anos de prática, mas eu não poderia esperar ali os 3 anos. Então decidi ter um concurso intermediário que eu pudesse passar, para então continuar estudando e chegar ao cargo de promotor, juiz. Ainda não estava definido na minha cabeça isso. E aí consegui, fiz uma pós-graduação e consegui, através de alguns conhecidos que me indicaram para a faculdade, comecei a lecionar direito penal e processo penal. Isso acabou me ajudando muito porque sedimentou na minha cabeça ali essas matérias. Quando você acaba dando aula, você não só memoriza, mas você vai ter um raciocínio lógico para isso. É muito bom. E aí consegui êxito numa aprovação no concurso do auditor do estado no Espírito Santo. Não fui chamado, fiquei em 13º, eles chamaram 11 apenas. Depois fui aprovado como oficial de justiça no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e aí sim ingressei como oficial de justiça, continuei dando aula em faculdade, em alguns cursinhos preparatórios e nunca deixei de estudar. Então ingressei como oficial de justiça em 2006, lembrando que nós tivemos concurso do Ministério Público em 2004 e 2005, salvo engano. Eu fiz essas provas, por poucas questões ali também não consegui êxito e continuei estudando, nunca desisti. E aí o meu concurso ele foi de 2010 e esse concurso de 2010 ele se prolongou aí por cerca de 1 ano e finalizou em 2011. Eu tomei posse no dia 8 de julho de 2011. Mas nesse tempo aí, desde quando eu formei, que foi em 2003 e formei em Direito, eu sempre estudei, fiz cursinhos preparatórios, estudei muito em livros, meus resumos, fiz muito exercício, fiz muita prova em todo o Brasil, já fiz bastante prova. Até um dia que eu resolvi focar num cargo específico. E aí sim que eu fui estudar as carreiras e aí decidi pelo Ministério Público. Então comecei a focar e analisar todas as provas do Ministério Público. Tinha impresso uma apostila muito grande só de questões do Ministério Público, fazia estatística em relação a isso. Em relação aos estudos, a partir do momento que você tem o seu objetivo traçado, ou seja, qual é o concurso que você quer, se você quer magistratura estadual ou Ministério Público Estadual, isso é bom, porque você consegue delimitar ali as principais matérias que você precisa focar. Penal, processo penal, muito essas matérias, civil, processo civil, constitucional e administrativo. Essas 6 matérias são a base para qualquer concurso que você vai fazer, salvo na área trabalhista, porque aí penal e processo penal você tira. Você vai trocar por trabalho, tanto a parte material quanto a parte processual. Mas se você vai fazer concurso federal, por exemplo, procurador da República, juiz federal, além dessas 6 matérias, você vai ter que ser muito bom em tributário, previdenciário. Então,
vai acrescentar. E além dessas aqui, nós temos as legislações penais especiais ou as legislações específicas que têm que ser estudadas. Mas eu aconselho você focar no básico ali, nas 6 matérias, a não ser que seja federal, porque aí você tem que somar ainda o tributário e o previdenciário, como as principais. E aí, como é que você deve estudar? Eu montei um cronograma, segunda a sábado, de sábado normalmente até as 2 horas, e de sábado de 2 horas e o domingo inteiro era livre. Eu não estudava no sábado à tarde, por exemplo, e domingo o dia inteiro. Agora, de segunda a sexta, e aí você tem que ver quais horários que você tem disponível, qualquer horário é bom, e você tem que ter também a sua hora líquida de estudo. Sugiro que você cronometre ali o horário que você iniciou a estudar. Tocou o telefone, você vai parar o cronômetro. Vai beber uma água, você vai parar o cronômetro. Quando você voltar, você inicia o cronômetro de novo. Porque você vai perceber que muitas vezes você vai ter a sensação do seguinte: eu estudei hoje 6 horas. E não deu isso. Se você olhar hora líquida, às vezes deu 2 horas, 3, isso não é exagero, como eu estou te falando. Então, se você conseguir estudar por dia 4 horas líquidas, durante 1 ano, 2 anos, você pode ter certeza que você vai ter sucesso no concurso público que você quiser. Tem que fazer muita prova. As provas objetivas, elas têm uma característica diferenciada, é letra de lei, jurisprudência, ela não pode cobrar ali correntes doutrinárias porque a prova ela é objetiva. Diferente da segunda fase, em que você pode defender ali uma corrente doutrinária, uma posição, dependendo se você está fazendo concurso para a Defensoria ou para o Ministério Público, a sua posição ela é diferenciada, obviamente. Também a prova oral, ela é muito importante, lógico, mas ela não é a mais difícil, entendo eu, que a partir do momento que você chegou numa prova oral, é porque você já foi bem, tanto na primeira fase quanto na segunda, ou seja, você está preparado. Ali na prova oral você vai fazer alguns cursos de oratória ou conversar com alguns amigos que tenham o mínimo de ideias sobre oratória e vai fazer a sua prova oral com tranquilidade e vai ter sucesso, tenho certeza disso. E aí eu digo, nunca desista dos seus sonhos, tá? Sejam objetivos e foquem nas suas metas, sejam persistentes. Espero que vocês tenham aí gostado, muita leitura e muitos exercícios e muita fé. Fé em Deus e fé em você, que você pode.